Hoje nós vamos falar do Percy Jackson. Vamos. Eva. A gente tem que terminar de corrigir uma atividade também, né, gente? Não, vamos fazer do Percy Jackson primeiro, professor. Porque se estou ansiosa pra saber o que eu estou precisando. E eu já tô no capítulo, se eu não me engano, 9 do livro. Já, rapidinho, hein? Professor, eu só não entendi o que é o Cronos, eu não sei se é assim que fala Cronos. Eu não lembro o nome dele. O que ele faz? Ele só fica tocando gaitinha? Ele é o mais inteligente, mas ele só fica tocando gaitinha? O de vocês, o livro é o... Deu a louca no tempo? Droga de obediência. Tá, Droga da Obediência? Esse filme foi um dos primeiros escritos na vida. Bom dia. Eu tô com muita raiva porque eu não sei o que é esse Cronos. Calma, gente, calma. E esse livro é uma saga. Não é que é uma saga. Tem vários livros com os caras. Tem a Droga da Obediência, tem a Droga do Amor, a Droga de Americana. Professora. Oi. Ano passado a minha professora passou a saga toda dos livros pra gente ler. Sério? Nossa, aqui em casa eu tenho a Droga da Obediência e a Droga do Amor. Eu tenho Droga de Americana, não tem não. Ô, professora. Aí eu pedi para os meninos ler Anjo da Morte e Pântano de Sangue. Não, eu quero ver sangue. Esse aqui, o que você passou, né? A gente tá... Tem um sequestrador, que eles chamam de oferecedor de droga, que é o nome que eles chamam. Aí, eles estão tentando descobrir, porque esses caras, não sei se são dois, que eu parei na parte que eles iam contar. Ontem eu não consegui ler. E conta muito não, tá? É? Você não leu o livro? Eu? Tô terminando. Eu já, né, gente? Eu comecei a ler ontem, tô na 17. Já? Que livro? Mas dá para poder ler rapidinho, gente. E a gente fica curioso para saber o que vai acontecer no final. Professora. Maria, você tá na página 17 ou no capítulo? E é um livro que tem mistério, tem um pouco de mistério, tem um pouco de aventura, um pouco de mistério. Ô, professora, no começo eu não tava entendendo nada. Eu não tava entendendo nada. E depois que eu fui entender... Gente, eu ver se eu acho o meu aqui. Olha o meu, fala o livro, gente. Nem capa tem. Professora, mostra a almofada do Harry Potter, que eu quero ver. Quer ver o quê? Eu também. A almofada do Harry Potter. Não, eu não entendi. Vocês querem ver o quê? A almofada do Harry Potter. Em cima, depois eu pego peraí. Enquanto o pessoal chega. Ô, professora, pode pegar o caderno pra gente? Boletom, gente, peraí. Ai. Ô, Maria, que isso? Se você tiver no capítulo 17, você é ninja. Não, tô na Eu tô página no 7. 17. Que livro? O que vocês E estão você, falando? Larissa? Aqui, então, ó, gente. o livro que a professora Ganhei. Professora, eu pensei que fosse pequenininho. Eu ganhei. Eu tenho quadro também, uns quadrinhos. Outro dia eu mostro pra vocês uma das coisas que eu mais gosto que eu tenho são as canecas, as xícaras. Mas enfim, minha Droga da Obediência, olha o estado do meu livro, gente. Mas sabe o que acontece? Eu levava meus livros, quando eu dou aula no estado também, né? Aí eu tinha uma escola que eu fazia um trabalho com os meninos, uma vez na semana a gente fazia aula de leitura. Aí eu levava os meus livros para eles lerem, sabe, em sala de aula. Aí um monte de livro meu ficou meio assim, sabe? Não foi a pior coisa, porque tem muita gente lá, desses meus alunos, que o contato deles com o livro foram os que eu levei, sabe? Que eu obrigava. Eu obrigava mesmo. Você não gosta de livro, não sei mais o quê. Eu obriguei. Sabe o livro que vocês leram ano passado? Não. As Estrelas Tortas? Não. Não, mas quem estava ano passado leu Estrelas Tortas. Eu tenho um aluno que o único livro que ele leu na vida foi Estrelas Tortas. E aí, toda vez que ele pegava o livro, eu falei, deixa eu pegar Estrelas Tortas. Eu falei, Marcos, você já leu, tem que ler outro, entendeu? Então, assim, por mais que... E eu ficava de olho, né? Esse meu livro que já era mais velho. Mas, ao mesmo tempo, que né, os livros ficaram gastos, meus livros praticamente todos eram novinhos, eu fico feliz, pelo menos, porque eles leram algum livro na vida, sabe? Então, deixa eu falar aqui que eu tenho outros objetivos
hoje na aula, tá? Eu quero falar um pouco aqui. Quem quiser falar, tá? A gente pode levantar a mão, né, e falar. Antes eu só queria mostrar uma coisa, olha. Professora. Aqui tem alguns livros. Poucos. Aqui tem um tanto de revistinha. Gente, eu tenho mais 300. Eu já li algum? Não. Professora, sabe aquele livro que você passou pra gente ler? Você colocou lá em 100 e tantas páginas? Por que você não passa Harry Potter? Aí a gente faz uma atividade sobre Harry Potter. Os meninos do sexto ano estão lendo Harry Potter. Mas é porque eles você são pode muito colocar viciados. Eles foram muito influenciados por mim. Eles estão muito influenciados por mim, tadinho. Eu lembro quando eu estava no primeiro ano, no segundo, não lembro, toda sexta-feira a gente tinha que ler um livro e na segunda-feira falar sobre ele. Aqueles livros lá em cima que vocês estão vendo, sabe? Que tá ali, aqui, tipo, ali em cima. Todos ou são do Harry, tem os filmes, os livros, ou livros que tem a ver com Harry. Pode falar, Maria, e vamos voltar para a aula, gente. Professora, você passou uma atividade sobre Harry Potter um dia? Vamos ver. E vocês vão se Vou tirar 0, professora. Já tô então vamos lá, gente. Vamos para a atividade. Gente, presta atenção. Eu vou comentar, nós vamos comentar sobre as questões, mas não precisa ficar falando, professora, eu coloquei desse jeito, professora, eu coloquei daquele jeito. Porque eu vou corrigir, e aí, às vezes, pessoal, aquilo que eu falei, não necessariamente vocês colocaram, mas não necessariamente eu vou desprezar, eu vou achar que está errado aquilo que vocês colocaram, tá? Então, eu só quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, não precisa ficar perguntando, porque eu preciso que a aula renda, porque eu quero fazer outras 2 coisas com vocês hoje, tá? Então, não fica preocupados, a minha está totalmente errada. Não sei, eu preciso ler, ver como vocês escreveram para poder avaliar se está certo ou se está errado, tá? Então, não tem essa de vocês lerem a resposta de vocês para poder falar, não, porque depois, quando eu for corrigir, aí eu vou saber se está certo ou se está errado, tá? A questão está assim. Oi. Então, a gente, você vai falar a questão 1, aí a gente pode comentar sobre. A gente pode comentar, mas não precisa falar, professora, eu coloquei isso para saber se está certo ou se está errado, não, tá, gente? Porque senão a aula não vai render, tá? Segundo os estudiosos, há 3 grupos de mitos. Os que explicam a origem do mundo, né, que é o principal grupo, e dos deuses. Os que contam as histórias de convivência entre os deuses, ou seja, histórias. Igual, por exemplo, a gente leu do Eco e... Foi Eros e Eco, né? Não. Eco e Narciso. Eco e Narciso. Eco e Narciso, então é a história aí de convivência de deuses. E semideuses e seres humanos que têm livre trânsito entre o céu e a terra. E os que contam a história de seres humanos comuns, simples e mortais. A que grupo pertence? Professora, já volto. O da história Percy Jackson, gente. É o que conta a história de semideuses e seres humanos que transitam livre entre o céu e a terra. Exatamente. Beleza, gente? Que não tem muito o que questionar, né? Então, gente, só um minutinho. A mitologia, o mito, ele não é só uma coisa. Várias coisas, as histórias de mitologia são vários acontecimentos. Então, eu posso contar a história do surgimento de algo, como posso contar a história de NEM, que aparece apenas figuras mitológicas, ou então posso contar a história dos semideuses, tá? Pode falar, Vitória? Professora, eu pensava que fosse, né, um negócio de convivência, porque tem a mãe lá do Percy Jackson, que é uma mortal. Uhum. E ela convive com o semideus, que é o Percy. Não, mas aqui tá. Os que contam histórias de convivência entre deuses, só. Ô, professora, eu não... Pera rapidinho, Larissa. É entre um deus e outro. Igual nós vimos as histórias... tipo assim... a história do Eco e do Narciso, por exemplo. Entendeu? Já nem Oi, lembro Larissa. Eu não achei que era essa que tá certa, porque por causa que falou que tinha trânsito entre o céu e a terra. E a mãe dele não podia entrar no Olimpo, a mãe dele não podia. Não, mas aqui, olha... Querendo ou não, o Percy, por mais que ele é semideus, ele é uma mistura de ser humano e de Deus. Mas tem uma outra coisa aqui, gente. A gente pegar aquilo que se encaixa mais, tá? O que mais se encaixa é o fato de ser história de
semideuses. Tá? Eu não acredito que nenhum ser humano tem livre trânsito entre o céu e a terra, não, tá? O céu, na verdade, seria o Olímpio, né? É a figura do Olímpio. Vitória, quer falar mais alguma coisa? Não. 2. Ver nos mitos elementos mágicos, né? Aí, pessoal, pode ser o ambiente. Se a gente parar para poder pensar, como é que fala, gente? O bosque, que a gente lê na história do Eco e Narciso, é um ambiente, de certa forma, mítico, né? Porque convive ele com muita coisa. Objetos, a gente viu vários objetos, como a caneta, o próprio raio, a plantas, como a flor de lótus, seres sobrenaturais. A caneta, né? Oi. A caneta na roça. Tinha que colocar, por exemplo, um ambiente, um objeto, uma planta, ou pode, por exemplo, colocar 3 objetos? Eu não limitei o que é, não delimitei Eu o que é. coloquei só uma coisa. Professora, eu coloquei só pessoas, tipo, eu coloquei Deus, sátiros. Eu só coloquei uma pessoa. Gente, o que eu falei sobre o eu coloquei? Não, senão a aula não rende, né? Eu só estou comentando as questões até para a gente continuar estudando um pouco, entender um pouco mais esse universo mitológico. Então, eu citei alguns ambientes, tanto que eu estou falando da história do Eco e Narciso também, que a gente viu. Não estou focando só no Percy Jackson, tá? Seres sobrenaturais. A gente viu a Medusa, que é um ser sobrenatural, né? A Medusa e o diretor do acampamento. Professor, eu tinha te perguntado se podia colocar nome de pessoas que falou que não podia. Como é que é? Não, amor, eu só estou comentando, tá? Eu não estou corrigindo, eu estou comentando a questão, tá? Eu esqueci o nome daquelas, tipo, não é 3 irmãs, 3 mulheres, não Hidra. sei. Tem a Hidra, mas tem mais também, gente. O professor Groove. É Minotauro que aparece? Sim. Pois é. Cavalo. Ou seja, tem muitos sobrenaturais, seres sobrenaturais. Deuses, né? Que aparecem, os deuses. O Poseidon, Zeus, Atenas. Oi? Professora, O Groove tem o também. sátiro. O sátiro. O sátiro cai aqui, né? Os seres sobrenaturais. Ninfa não aparece, centauro aparece, eu não lembro se aparece. Centauro aparece. Centauro é metade de cavalo, né, professora? Monstro aparece. E seres humanos dotados de poderes especiais são semideuses, né? Professora, ninfas aparece sim. Aparece? Eu não lembro. Aparece. No aparecem. Qual os elementos sobrenaturais estão presentes? A gente falou um tanto, né? Aqui, quando a gente está falando, quando eu falo de Caneta, escudo. Flor de lótus. A flor de Raio de lótus, Zeus. O raio de raio, Zeus. tênis, Não é? o All-Star que aparece, né? Vamos lá, gente. Qual a importância da caneta, da flor de lótus e do raio? Eu coloquei que a caneta é a arma de Percy Jackson. Muito bem, A mas caneta serve de como arma. A flor de lótus serve Prende para eles no enfeitiçar, castelo. enfeitiçar as pessoas. Enfeitiça, engana. O que mais? Prende. Confunde, né? Não, faz com que eles ficam confusos com relação ao tempo. Professora, Oi. a flor te deixa não paralisado, né? Preso, vamos se dizer. Porque te confunde, né? Te deixa confuso em relação ao Por tempo. horas ou até mesmo dias, que foi no caso do Percy Jackson, foi dias. E o raio, gente? É o raio de Zeus, a arma mais poderosa. É a arma mais poderosa. Ô, professora, isso que eu não entendi. Eu coloquei que raio é a arma dos deuses, ou seja, é a arma de Zeus. Ou seja, uma arma extremamente poderosa. Oi. professora. Isso que eu não entendi. Nesse filme, a mais poderosa do mundo, qualquer pessoa pode pegar ela. Impressionante. Não, Como é que é? qualquer. Parece que ali todo mundo pode pegar a arma de Zeus. Mas aqui Não, no caso ali realmente foi uma coisa uma estranha. Se é uma coisa tão poderosa, qualquer pessoa não podia pegar mesmo, não.
Se a gente parar para poder pensar. Tipo, poderia ser ele Na mesmo história de os verdade irmãos da deles. mitologia grega, ela foi produzida pelos bichos ciclopes, para só Zeus que podiam empunhar. É igual o tridente É de tipo o Poseidon. martelo de Thor. Só o tipo, Thor e consegue também- pegar. E também tem o tridente de Não, Poseidon o e Capitão o capacete de Hades que faz ele ficar invisível. Exatamente. Oi, Vitória. Duas coisas. A primeira, o raio de Zeus, por exemplo, tinha que ter um alarme que só Zeus consegue pegar. Se você pegar, te dá um choque, por exemplo. Ou você não conseguir pegar mesmo, como é, por exemplo, o martelo de Thor. Se qualquer um pode encostar no martelo, mas alguém consegue tirar do lugar? Não. Mas enfim, é o roubo do raio que... Professora, tem alguém que conseguiu carregar o martelo dele no filme. Capitão América. Só não sei quem é. É o Capitão Capitão América. América, mas só porque ele foi digno. Professora, você tá me ouvindo? Exatamente. Consegue levantar. Não, tá ligado, mas Professora. eu só não lembro. Tá me ouvindo? Sim. Mas então, cara, É porque tem muita gente falando ao mesmo tempo e às vezes eu não consigo distinguir quem que é. professora, mas tem só um problema nisso daí que o Caio tá falando. O Capitão América conseguiu empunhar, mas é nos filmes da Marvel, no universo da Marvel. Na mitologia de verdade, ninguém consegue empunhar o martelo de Thor, só o Thor. Não, eu Pois sei. é. Só o Thor e Odin, que Odin também... na verdade, é Odin que determina quem é digno, né? Só deixa o Thor pegar. Professora, Oi. no início do primeiro livro, né? Eu lembro que fala um negócio que, tipo, um deus não poderia roubar o raio mestre de Zeus, né? Tipo, um deus não pode roubar aquele objeto dele. Só que, tipo, um semideus pode. Só um deus que não pode roubar a arma do outro. Pois é. O que aconteceu? Não. Aqui na resposta do raio, né, você disse que é a arma de Zeus e tal. Só que eu estava pensando numa resposta antes, eu só fiquei com medo de colocar ela e tá errada. Aí eu coloquei essa. Mas, tipo, eu iria colocar que foi supostamente, né, o raio que Percy Jackson roubou e lutou contra o Luke. Pois é. Rapidinho, que eu só tô respondendo a mensagem de um Professora, eu posso falar uma coisa? É um pouco errado a gente tratar Ares como o vilão, porque na mitologia grega diz que ele é um dos melhores deuses, a gente só trata ele como vilão de todos os filmes. Hades. A gente só trata ele, Hades, o deus do submundo, a gente só trata ele como vilão porque ele é literalmente o deus do lugar onde as almas morrem, mas na verdade ele não é mau. Depois, o que acontece? O submundo, gente, muitas vezes as pessoas confundem com o inferno. E não é. Submundo é uma coisa, inferno é outra. Né? A gente tem que pensar nisso. E o fato dele ele foi expulso e outra coisa. Ele foi expulso por Zeus. Tratam ele literalmente como um deus ruim. Não, mas a gente não pode, às vezes, enxergar por esse lado, porque a gente tem que ver toda a história. Ele foi expulso por Zeus, né? Tudo bem que tem uma semelhança com a história bíblica, se a gente parar para poder pensar. Não, que Lúcifer foi expulso também do paraíso, do céu, por Deus, e aí foi para o inferno, certo? Por isso que existe essa semelhança aí com Hades. Professor, na verdade, ele não foi... Na verdade, depois que acabou a guerra dos titãs lá, que foi ele contra os titãs, os três deuses sortearam um lugar que cada um ia ficar. Foi Zeus, Poseidon e Hades. Os três sortearam. Aí cada um ia ficar no lugar. Um ia ficar no céu, outro ia ficar no mar e outro ia ficar no submundo. Só que Zeus e Poseidon roubaram, porque, tipo assim, o Zeus, ele foi o primeiro a tirar. E ele deu uma espiadinha no trem do sorteio, ele pegou 3 pedras e colocaram. Aí ele deu tipo uma espiadinha qual pedra que era a do céu, aí ele foi lá e puxou essa pedra. E como Poseidon também não era idiota, foi lá e também pegou a pedra do mar. Ele já tinha espiado. Aí só sobrou o inferno para Hades. Que ele foi não é inferno, já é submundo. É submundo. Vamos continuar aqui, gente. 3, não, a gente não segue, né? Que parece o Nos inferno, mitos. Mas parece mesmo. E a gente acaba lembrando, fazendo associação com a história bíblica, né? Com a história cristã. Só que não é exatamente, né, gente?
Professora, mas a mulher do Hades mesmo no filme fala, eu já tô no inferno. Mas é porque no filme, né, gente? Mas ela compara o submundo com o inferno. Ela não fala literalmente que ela está no inferno, ela só compara, tá? Ela faz uma comparação. É, por exemplo, tipo assim, quando a gente fala, ó, que inferno. Quando a gente reclama da vida, não, que inferno de vida, a pessoa tá no inferno. Não, ela só tá comparando uma coisa ruim, tá? Ela literalmente falou isso mesmo que você falou. Ela falou assim, isso aqui é um inferno, eu não aguento mais ficar aqui. Mas não é no sentido de literalmente, sim, está. É no sentido conotativo, tá? 3. Nos mitos, é comum haver ações heróicas. Aí eu quero falar um pouco sobre essa questão do herói, tá? Existem vários tipos de heróis, tá? Não é só um tipo de herói. Por exemplo, quem já começou a ler o livro, né, A Droga da Obediência, a gente vai ver, por exemplo, que o Miguel... É o Miguel que é o príncipe, que é o protagonista, gente? Isso. O Miguel é herói. Se a gente parar para poder pensar, tá? Porque, normalmente, hoje, na literatura hoje, o que nós chamamos... Na literatura moderna, né? O que nós chamamos de heróis são os protagonistas. O que são os protagonistas? Aqueles que vão passar por uma determinada situação ruim e vai conseguir sobressair, né? Então, assim, quando a gente assiste uma novela, o protagonista vai viver uma situação ruim, vai ter alguém vai tentar prejudicá-lo e ele vai acabar passando por cima daquilo. Então, hoje, os ditos heróis são esses. Porém, na literatura também tem os grandes heróis. Que são esses grandes heróis? Aí não é uma situação, por exemplo, um roubo, alguém que tenta me passar a perna, não é isso. Aí o herói, aí tem a ver muito com força também, que é o ser forte, ser corajoso, ir para batalhas. Então, e aí eu tenho uma pergunta, até o que faz o Percy Jackson ser o herói é justamente isso. Ele não ter medo, ou seja, o fato dele ser corajoso. Ele salvar a mãe dele no submundo. É o fato dele ter atitudes heróicas, que é enfrentar várias situações, né, para poder salvar alguém. Gente, outra coisa, vocês podem reparar que os heróis, né, tipo super-heróis, Batman, Homem de Ferro, Super-Homem, aí a gente pensa também no Percy Jackson, eles sempre vão salvar alguém. Além deles terem que se salvar, porque eles passam por situações também apertadas, de aperto, situações complicadas, eles sempre vão salvar alguém. Isso aqui também é uma atitude heróica. Então, o herói, ele tem também várias qualidades. Que uma delas é o fato de salvar o outro. Né? Esqueci a palavra correta para isso. Fala, Lucas. E ele foi na intenção de salvar a mãe dele, acabou achando o raio e fez a coisa certa ainda. Exatamente, mas ele também queria salvar o raio para poder mostrar que não foi ele que roubou. Tá? É nobreza, tá, gente? São atitudes nobres. Outra coisa que o herói, né, nesse estilo tem, são atitudes nobres, que os deuses não têm. Então, quando eu penso nos deuses, tipo assim, será que os deuses são heróis? Pensa nos Zeus, o tanto que o Zeus, às vezes, é egoísta, não escuta o outro, às vezes ele é soberbo. Não estou falando que Zeus não tem qualidades. Ele é forte, né? Ele é imortal e tal. Mas ele também, será que ele tem muitas atitudes nobres? Maria? Não. Eu ia falar que nos filmes, quando o Percy vai lá salvar a mãe dele com o Uma coisa que eu também não entendi no filme. Guilherme. Peraí, gente. Ô, pessoal, calma. É que nos filmes, quando o Percy vai lá salvar a mãe dele, o Grover fica lá e o Percy vai com a mãe dele. Só que nos livros, o Percy sai com o Grover e a Annabeth e deixa a mãe dele lá. Ô, gente, aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar comparando, tá? O filme com o livro. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, não li o livro todo. Eu acho que a maioria também... Aí é meio complicado a gente ficar comparando. Eu, por exemplo, os meninos do 6º ano estão lendo Harry Potter. Eu não vou ficar comparando. Mas o filme a gente não vai assistir. E eu não vou ficar comparando justamente por conta disso, tá? Foi mal, professor. Eu não... Pode falar, Gui. Pode falar, Gui? O Davi.
O que eu não entendi também, se os semideuses não tinham contado com os pais, como é que aquele menino lá roubou o raio, assim, que ele nem sabia onde é que era o Olimpo? E outra coisa, não, e ele, tipo, qual que é o nome dele, gente? É Hermes? Jay. Não, qual que é o nome do... É o Luke, né? Sim. O Luke, gente, além de tudo, ele tinha, parece que, O pai dele que acesso era o Hermes. livre às coisas do Hermes. Porque não Verdade. tinha só o Ra, né? No caso, o Ra ele pegou dos Zeus. Ele tinha vários objetos do pai dele, que também é uma outra contradição, né? Fala, Maria. Professor, por exemplo. Outra coisa que você falou para não ficar comparando, só que como eu já li os livros, é meio difícil, né? Não, Porque aí, deixa eu só te interromper. Claro que é difícil, porque tipo assim, porque a gente acaba achando algumas contradições no filme, alguns problemas no filme, que no livro não tem. Isso acontece em Harry Potter também. Só que se a gente ficar, só que, tipo assim, como a maioria não leu, aí é um pouco complicado a gente ficar falando, entendeu? Professora, posso falar uma coisa? Você estava falando desse trem de Zeus ser bom. Zeus literalmente decepou a cabeça do próprio pai. Sim. Literalmente arrancou a Eu cabeça sei que do próprio aí, pai. eu também, quando alguém fica falando comigo dos filmes de Harry, eu fico tentando justificar que no livro não é assim. Que é diferente, sabe? Que o livro, ele é todo amarrado certinho. E os filmes acabam tendo umas pontas soltas. Só que a gente precisa discutir o que a gente está trabalhando. Oi. Eu vou te dar uma pergunta aqui no chat. Ah, tá desativado. Peraí, vou ativar aqui, porque eu É que eu ia perguntar se o Harry Potter morre no final. Não vou falar isso. Quem quiser ler o livro depois não fala. Me manda aí no chat, pelo amor de Deus, eu quero saber. Tá, deixa eu continuar aqui. Maria quer falar, parece. Pode falar, Maria. Que o Guilherme falou assim, não sei se o Guilherme ou se foi você, que tinha dito sobre o Luke ter roubado o raio, né? E no caso, o raio tá no Olimpo e os pais não podem ver os filhos. E é sobre porque eu faço comparação, né, dos livros e dos filmes. E nos livros, teve meio que uma visita de alguns dos semideuses do acampamento Meio-Sangue até o Olimpo, acho que tipo uma visita. Aí foi nesse dia que o Luke roubou o raio. Vitória. Outra pergunta, mas deixa eu evitar falar primeiro. Tanto tempo que eu esqueci. Ah, lembrei. Você disse que a gente não pode comparar e tal, os livros com os filmes, que algumas coisas são diferentes e tal. Mas, tipo, uma coisa de Harry Potter, que você disse, né, e tal, que algumas coisas são diferentes dos livros e dos filmes, é que Dumbledore disse calmamente. Gente, pelo amor de Deus, não vou falando de Harry agora, mas senão não vai dar. Porque se eu começo a falar, por que eu tenho que cortar vocês? Porque senão, se eu começo a falar, eu também não paro. Tá? Deixa eu só falar um pouquinho sobre a questão de... Não é que nós não podemos comparar o filme com o livro. É claro que depende muito do objetivo da conversa ou da aula. Que, primeira coisa, o livro e o filme são suportes diferentes, tá? São gêneros diferentes. Então, o fato de ter coisas diferentes, às vezes objetivos diferentes, faz com que, às vezes, haja essa... E outra coisa, o filme é a adaptação do livro. Então, ainda, por exemplo, que ele não distorça um pouco da história, dificilmente o filme vai conseguir passar tudo que um livro reproduz. O que acontece muitas vezes é que eles modificam coisas que deixam a gente que lê os livros, a chance de a gente gostar mais dos livros do que dos filmes é muito maior. Porque os livros normalmente são muito melhores. Então, quando a gente assiste ao filme, a gente fica um pouco decepcionado, a gente acaba se comparando. A gente precisa pensar muito que depende do objetivo ali do diretor do filme, sabe? Depende de vários fatores, tá? Mas aí eu não quero que vocês fiquem comparando, porque a análise que a gente está fazendo na atividade, ela é em cima apenas do filme. Então, as pontas, às vezes a falta de explicação para algumas coisas, as contradições, elas vão existir no filme e a gente precisa discutir o que acontece no filme. Entendeu? Eu, por exemplo, já deixei um pouco os filmes do Harry de lado. Porque, sim, mas todos nós sabemos
Ainda mais você que lê os livros, que Dumbledore disse simplesmente. Não vamos falar, não tem mais alguém que quer ler o Vitória. Mas mesmo que você ler, professor, não vai entender. Vamos lá, deixa eu continuar. No filme, que tipo de... Peraí. Oi. Uma pergunta também, por que o Percy Jackson foi o primeiro a ser o culpado de roubar o raio? Você Como não é que tinha é? falado pra ele. Por que ele foi acusado de roubar o raio? Não, ele foi o primeiro a ser acusado primeiro. de roubar o É raio. verdade. Porque, professor, Como se Deixa a alguém Maria tivesse falado. responder. Ele. eu sei. Fala, Maria. É porque tem a profecia de que depois daquela guerra toda que teve no passado, o Zeus falou que os 3 grandes não poderiam mais ter filhos. Só que aí o Percy Ver os nasceu. filhos, né? Não, literalmente não os 3 grandes não podiam mais ter filhos. Ah, tá. Aí o Poseidon teve o Percy e ele tinha uma profecia. Tinha uma longa profecia lá que tinha a ver com Cronos, com Percy, por isso que acusaram ele. Aí é uma outra série para vocês verem. O filme também não explica o porquê disso. Só que eu, por exemplo, não sabia. Para saber, tinha que ler o quê? Os livros. É outra coisa. Essa é uma falha grande do filme, porque é uma coisa importante para se explicar. Porque tem um questionamento. Realmente, em nenhum momento é dito o porquê de se desconfiar de Percy, que estava lá no cantinho dele, lá no mundo dele. Dá para desconfiar que alguma coisa existia porque a mãe estava tentando proteger Percy, né? Ou seja, já sabia que alguma coisa... O filme mal começa, tem eles falando que o filho de... esqueci o nome dele, tinha roubado o raio. De Poseidon. Filho de Poseidon. Tinha roubado o Naquela raio. parte que eles no museu, professor, e tem a professora lá, a mutante. Eu não sei tipo assim, que figura ela é. Lá nos mitos, é como haver ações heróicas de uma ou mais personagens. No caso, a gente tem vários heróis. O grande herói é Percy. Mas os aliados dele, que é a Beth e o Grover. também são heróis. A gente não pode... Eles são aliados do herói, mas não faz com que eles não sejam heróis. Que podem ser simples mortais ou semideuses, filhos de deuses com seres humanos. Os semideuses, embora tenham dons especiais, não são donos de seu destino nem imortais. No filme, de que tipo é o protagonista? É semideus, né, gente? Semideus. Que dons especiais tem uma herói do mito estudado? Tirar debaixo d'água. Ele consegue respirar. Ver a água. Professora, Não tá direito isso. Eu Mas coloquei. ele pode mover a água com Não posso falar. Coloquei. Pode falar, Larissa Barbosa. Fala, Lari. professora, Oi. Eu falei que ele podia ler coisas do grego antigo também. Exatamente, ele conseguia ler também. Escritos em gregos, na verdade, é antigo, mas é a língua grega, né? Mas alguém quer falar? eu Fala, Gui. eu não lembro de onde que eu tinha visto isso, mas só que não acho que no livro de Percy Jackson também explica, mas só que a Medusa, se ela olhasse para algum espelho e se refletisse a ela é para ela ser petrificada. No filme ela não foi petrificada. Mas isso aconteceu no filme, não aconteceu? Não, ela não foi. O Percy arrancou a Cortaram cabeça dela. Ah, cortou a cabeça dela e usou pra... Ele falou assim que dava pra usar mesmo. Congelar o dragão, né? Ele usou como arma também, né? Tanto que ele petrificou. Igual a quando eles estavam no hotel e ele estava segurando a cabeça da Medusa. E aí passou uma mulher, ele tirou o óculos da Medusa e a pessoa virou pedra. E aí, Não, não. Não virou, não. Não, virou não. Eles só falaram assim, vamos sair daqui logo antes que o negócio ia aparecer lá. Polícia Internacional, trem assim. Quem são os Mas a aliados? professora, e também Professora. quando ela caiu no chão, ela já estava sem o óculos, não tinha como ela ter a proteção das cobras. Isso é muito observador, gente. Eu não consigo, eu sou tão observador, assim, para eu poder saber tantos detalhes. Ô, professor, quando eu era pequeno, professor, eu sou descobridor de mistérios nos filmes. Estava Nossa, eu sou tão observadora assim, não. da Disney com minha prima, na Frozen,
Tinha lá um bicho lá que não era da Disney. Vou mudar as cenas. Pois é, eu observo, mas assim, Tem eu bastante não sou TikTok. tão observadora. E eu esqueço as coisas, alguns detalhes com uma facilidade. Eu tenho esse Mas o defeitinho. que o Você, aliás, Guilherme já viu, falou né, aí que a da Annabelle e Medusa? o Cru, né? E os inimigos, gente, o inimigo maior é quem? Eu coloquei Eu Ares. falei que era Hades. Eu também. Ares Mas e será que o Luke. Hades, de fato, é inimigo dele? Não, É o Ares, Luke, gente. professora. Professora. Não é Hades, não, é Ares. O Professora. deus da guerra. Não, porque professor, Luke, o Ares- maior É o inimigo é Luke, o Zeus, porque gente. É Ô, o Luke, professor, gente. O Zeus também. Assim, O Zeus é considerado inimigo dele ali, porque a gente parar para poder pensar, o ele Zeus, tava pode falar. focando para os outros bichos, menos o Minotauro, mas ele focou lá para a Hidra lá. Aí o Percy chegou e ela já estava esperando por Percy. Então parece que o Zeus focou pros. Ai, isso não, A gente tem que também entender de que o inimigo sempre vai ser aquele que se opõe ao protagonista. E aí, Professora. fala, Vitória. Ó, tá todo mundo falando, é Luke, é Hades, é Zeus. Mas eu acho que é Hades, porque ele queria que o Percy entregasse o raio pra ele. PS morresse. É. Então, todo mundo que se. Aí, tanto que tá o inimigo, está no plural, tá? Então, quem são os inimigos? O Hades, então, pode ser, porque ele quer. Coloquei O Zeus, o Luke. Ô, gente, rapidinho que a aula tá terminando, eu vou deixar no Classroom para a casa da páginas dos livros, tá? Do livro de português. Tá? A gente pode continuar conversando, mas só para eu falar que eu vou deixar para a casa para vocês lá no Classroom. Eu coloquei. Ô, professora. Espera rapidinho, Gui, deixa a Larissa falar, rapidinho. Eu falei que os inimigos eram Hades e suas criações, né? Que era o Minotauro, essas coisas aí, e o Luke. Pode falar, Gui. Essa flor aí que eu esqueci o nome, ela também De lótus. a flor de lótus também deixa imortal, né? Pelo visto, por causa que o homem estava lá desde 1000 bolinhas e estava vivo. Não, estou falando que o Guilherme é detalhista. Eu nem lembrava disso. Nem sei do que ele tá falando. Não, é porque tinha alguém, lá no cassino, alguém tinha anos que estava lá. Ah, aquela. Ah, tá. Professora. Oi, Maria. Duas coisas. Uma, você, na letra B da 3, tem duas perguntas, que são os dons do Percy, e tem uma outra pergunta que você não fez, que é logo em seguida, que a atitude dele pode ser ali, Gabriel. É que a atitude dele pode ser considerada heróica. Eu posso salvar a mãe dele. Salvar a mãe, resgatar o raio. Outra coisa, quando eu respondi a 4, eu tinha comparado com o livro, né? Então, É verdade. Lá vem a Maria comparando as coisas com o livro. Mas é porque realmente é difícil quando você lê o livro. Aí eu tinha falado que os inimigos dele, eu coloquei Ares e Cronos, porque nos livros, Ares é o vilão e não Hades. Mas aí, Mari, aí é complicado porque a análise é do filme. Tá? Eu não consigo, professor. Mas tem que conseguir, amor. Porque, por exemplo, eu não li o livro. Então, tipo assim, entendeu? Quais são os principais espaços que ocorre a narrativa? Aí tem a escola, que a gente pode. Não, a escola não, vamos pensar na casa do Percy. Acampamento meio sangue, O acampamento, o Olímpio, o submundo. Professora, eu ia contar mais detalhes, mas só que não vai dar tempo, não. Eu tenho muitos detalhes por observar. A aula praticamente já acabou. Aí, pessoal, presta atenção. Eu vou deixar para a casa lá, viu? No Classroom, tá? Aí amanhã tem que ser mais rápido, viu, gente? Oi? Vou tentar contar mais um detalhe, mas acho que não vai dar tempo, não. Então fala, vai lá, pode começar a falar. A moça que tava lá no submundo, ela era o quê mesmo? Qual que é o poder dela? Ela tinha algum poder, gente? Sim, por causa ela... Eu não lembro o que ela era, mas só que ela não tinha poderes do submundo. E ela conseguia chamar as coisas lá do submundo, sendo que era lá na fogueira, ela abriu tipo um portal para os monstros entrarem. Sim, mas esse não era o poder dela.
Qual que é?